Oi, gente, bom dia! Estamos aqui no nosso Devocional dos Salmos e eu confesso que eu já estava com saudade do Devocional dos Salmos, gente. E hoje é o Salmo de número 43, onde diz assim: súplicas ao Senhor nas aflições. Faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra a gente infiel, livra-me do homem fraudulento e criminoso, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Bom, esse salmo aqui não está falando de quem é esse salmo, não está falando quem é o salmista, mas eu achei ele muito parecido com o Salmo 42, que é o salmo anterior. Na verdade, parece até uma continuação do Salmo 42, porque aqui no Salmo 42, o salmista vem reclamando aqui também, né? Clamando e perguntando sobre caminhar, lamentando e sem direção, sobre a opressão dos inimigos. E aqui no que a gente leu hoje, no 43, fala mais ou menos a mesma coisa: por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? E também no 42 tem aquele versículo: por que estás abatido, ó minha alma? E aqui no 43 também tem esse versículo: por que estás abatido, ó minha alma? Então, eu achei muito parecido, na verdade parece uma continuação. E não fala de quem é o salmo, mas eu imagino que possa ser do mesmo autor do 42, que diz que do 42 diz que é dos filhos de Corá. Mas não está falando, é uma imaginação minha. Não está falando que o 43 é também. Então, esse salmo é muito parecido com o outro, parece uma continuação. E da mesma forma, aqui ele está aflito. Da mesma forma que no salmo anterior, o salmista está aflito, está pedindo por socorro, mas ao mesmo tempo ele se lembra, ele lembra para ele mesmo, ele diz para ele mesmo, sabe, ele lembra de que Deus é poderoso e que ele socorre, e que ele ajuda, e ele diz para ele mesmo: por que estás tão abatida? Minha alma não tem motivo de estar assim. Então, da mesma forma que no salmo anterior, esse aqui também o salmista está aflito. Ele está se sentindo perseguido pelos inimigos, afligido pelos inimigos, pelas pessoas que não gostam dele, pelas pessoas que querem ver o mal dele, pelos ímpios, né? Pelas pessoas infiéis, pessoas que não temem a Deus. Porque uma pessoa para perseguir a outra pessoa por pura maldade, para implicar, para querer ver o mal de outra pessoa, é uma pessoa que não teme a Deus. Porque nós que tememos a Deus, nós sabemos que nós devemos amar a todos, né? Que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, uma pessoa que deseja o mal de outra pessoa é uma pessoa infiel, uma pessoa que não teme a Deus. Então aqui esse salmista vem dizendo que ele está sendo perseguido por esse tipo de pessoa, sabe? Pessoa infiel, pessoa fraudulenta, criminosa. E ele está sendo afligido por esse tipo de pessoa. E ele se sente sozinho, sabe? Ele sente que Deus o rejeitou, que Deus o abandonou, simplesmente porque Deus não o livrou na hora que ele queria dessas pessoas, sabe? Muitas vezes na nossa vida nós também somos assim. Sabe, eu confesso que eu já me senti assim, já me senti injustiçada, já questionei a Deus, já perguntei: por que, Senhor? Eu tô aqui tentando fazer a tua vontade e sofro nisso, naquilo e naquilo outro, e tal pessoa que nem te serve e vive uma vida tão boa, sem problemas, sabe? Eu já questionei. Então muitas vezes a gente se sente assim como esse salmista, a gente se sente rejeitado, a gente se sente abandonado, sabe? Porque Deus não faz o que a gente quer na hora que a gente quer.
Só que a gente tem que entender que Deus, Ele é justo e Ele é Pai. Ele sabe a hora certa de tudo. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe quanto tempo mais a gente aguenta passar por uma situação. E Ele sabe que às vezes não é o momento certo dele nos salvar, dele nos ajudar. Às vezes precisamos passar por certas situações para aprendermos, para não quebrar a cara lá na frente, sabe? A gente aprende muito com as situações difíceis da nossa vida. Sabe, eu confesso que um dia na minha vida, um tempo atrás, eu já fui outra pessoa. Quem me conheceu há um tempo atrás sabe. Quem me conheceu há um tempo atrás e olha pra mim hoje fala assim, não, essa não é a mesma Priscila, sabe? Mas sabe como eu aprendi? Quebrando a cara, com situações difíceis. Porque eu não quis aprender por bem. Então, eu tive que quebrar muito a cara para aprender. Então, Deus sabe que o ser humano é um negócio difícil, viu? É algo assim complicado, cabeça dura. E Ele sabe que a gente só aprende muitas vezes se passarmos por certas situações, sabe? Então aqui o salmista está passando por uma situação difícil e Deus não o livrou dos inimigos dele na hora que ele queria. E ele já questiona, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo? Em outra versão fala assim, por que devo, mais ou menos assim, por que devo ficar de luto por causa dos meus inimigos? Ou seja, quando fala vagueando e pranteando, ele estava como uma pessoa de luto, sabe? Uma pessoa que anda só chorando pelos cantos e triste e oprimida. Ele estava assim, mas por causa dos inimigos dele, por causa da opressão dos inimigos dele. Então, ele questiona a Deus, por que eu devo ficar assim, Senhor? Por que eu tenho que ficar triste e oprimido por causa dos meus inimigos que nem servem ao Senhor? É mais ou menos isso que ele está dizendo, sabe? E aí ele clama, envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu santo monte e à tua morada. Então ele está ali desesperado, sem entender o porquê que Deus ainda não livrou ele, mas aí ele reconhece que não vai adiantar de nada aquele desespero e que ele só vai achar conforto, ele só vai achar um caminho, ele só vai achar a direção na palavra de Deus. Então quando ele fala, envia-me a tua luz e a tua verdade, o que mais poderia ser? É claro que é a palavra de Deus. Qual é a nossa luz? Jesus. E Jesus é a palavra. E o que é a verdade? Jesus. E Jesus é a palavra. Então ele pede pela palavra de Deus. Ele pede pela palavra porque ele sabe que somente a palavra pode nos guiar. Somente a palavra pode nos ajudar a passar por momentos difíceis, sabe? Então ele pede a luz e a verdade, que é a palavra de Deus. E diz que elas me guiem e me conduzam ao teu santo monte e à tua morada. Então ele sabia que por mais difícil que fosse, ele sabia que por mais que ele estivesse se sentindo rejeitado, a palavra de Deus ia guiar ele até a casa de Deus, até a presença de Deus. Então ele diz, então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa, ou seja, através da palavra de Deus, eu vou me chegar a mais perto de Deus, eu vou estar na presença de Deus e a minha alegria de estar com Ele, com o Deus da minha vida, vai voltar. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu pense que não tem mais jeito, através da palavra de Deus, a alegria da presença dele vai estar comigo. E ele diz, vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Então ele sabe que somente pela palavra a alegria dele voltaria, a alegria da presença, sabe? E ele venceria a aflição, ele venceria aquela situação que ele estava passando, somente pela palavra. Então, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma?
porque te afliges sobremaneira dentro de mim? Então, logo depois dele entender que somente pela palavra de Deus ele conseguiria, a ficha dele cai. E aí ele já, aquela pessoa que há pouco tempo atrás estava questionando a Deus, perguntando por que Deus o rejeitou, quando ele lembra da palavra, ele já diz para ele mesmo: o que está acontecendo? Por que você está assim? Não tem motivo de estar assim. Você tem um Deus. Olha, porque te afliges tanto dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus. Confia nele. Não tem motivo de estar assim. Pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Então, parece que a ficha dele cai quando ele lembra da palavra. Quando ele pede: Senhor, me envia a tua palavra. E através da palavra, que é a luz, que é a verdade, ele é iluminado pela verdade, que é a palavra de Deus. Ilumina a mente dele. E ele já questiona ele mesmo, tipo assim, sem entender como que ele pode chegar naquela situação de se entristecer, de se vestir de luto por causa de uma dificuldade, por causa de uma perseguição. E aí ele já fica assim: como? Como que você pode fazer isso, minha alma? Como que você pode se desesperar assim? Confia em Deus, confia nele. Eu ainda o louvarei, ou seja, ele ainda me salvará, porque ele é a minha salvação, ele ainda me dará vitória. Eu ainda me alegrarei com a vitória, porque ele é o meu Deus. Então essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje, sabe? Ele é a nossa salvação. E a palavra dele é a nossa luz, e a verdade é a verdade que ilumina a nossa vida, que abre os nossos olhos, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa mente e o nosso coração, sabe? Então, a partir do momento que olharmos para a palavra de Deus, olharmos para Jesus, sabe? A nossa mente vai ser iluminada e nós vamos nos lembrar, sabe? A ficha vai cair e nós vamos olhar para nós mesmos e falar: por que você está assim? Não tem motivo de estar assim. Nós vamos reconhecer através da palavra de Deus. A palavra de Deus abre a nossa mente e faz a gente reconhecer que não tem motivo para estar desanimado, que não tem motivo para estar cabisbaixo, para estar como se tivesse de luto por causa de um problema, porque o nosso Deus é a nossa salvação. Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje, sabe? Olhe para a palavra, olhe para Jesus, sabe? Isso é para mim também. Ou vocês acham que por eu estar aqui falando essa palavra, eu não tenho momentos de tristeza? Sabe? Na verdade, a maioria das palavras que Deus me dá, que Deus me revela, é primeiro para mim. Então vamos, você, eu, vamos olhar para Jesus, para a palavra. E quando nós olharmos de todo o nosso coração para a palavra, a nossa mente e o nosso coração vai ser iluminado pela palavra. E nós vamos enxergar que o nosso Deus, ele é bem maior do que qualquer opressão, do que qualquer luta, do que qualquer batalha que possamos enfrentar aqui na terra. Então vamos nos apegar à palavra, somente a ela, somente a Jesus. E eu vou orar neste momento, mas antes eu quero te pedir que não se esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário, nem que seja apenas um amém, mas já ajuda bastante, porque se o vídeo tiver mais engajamento, mais comentário, curtida, compartilhamento, o YouTube vai entender que o povo está gostando e vai recomendar a mais pessoas. E essa palavra que veio do céu, porque é Ele quem dá, não sou eu. Não sou eu que sou boa. Na verdade, eu confesso para vocês que tem muitas das vezes, apesar de estudar, de ler, de meditar, de estudar o estudo, muitas das vezes quando eu começo a ler, eu não sei o que eu vou falar. Mas o Espírito Santo de Deus, que é misericordioso, porque eu nem mereço,
vem aqui e me revela uma palavra. Então, é uma palavra do céu e através da sua curtida, do seu comentário, de você compartilhar, essa mensagem pode chegar mais longe. E eu vou orar neste momento. E eu quero te agradecer, você que está aqui todos os dias, ouvindo essa palavra, você que está aqui todos os dias comigo, eu quero te agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por ser misericordioso e por sempre falar conosco, mesmo não merecendo, Senhor. Nós não merecemos que o Senhor ainda tenha misericórdia e ainda nos alerte através da Tua palavra, Senhor. Mas não é por merecimento, é pela graça, Senhor. Pela Tua grande misericórdia, pelo Teu grande amor que o Senhor tem por nós. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a buscar refúgio em Ti, a buscar a Tua alegria, a alegria da Tua presença na Tua palavra, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, e abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha penetrar essa palavra no coração de cada pessoa, Senhor. Leva essa palavra de encontro, Senhor, com quem estiver precisando. Pai, muito obrigada. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Amém. E até amanhã.